Oi, sétimo ano. Vamos lá, né? Mais uma aula de ciências. Então, você já conhece essa frase que eu vou falar agora, né? Se não pegou a apostila, pausa o vídeo, vai buscar e volta aqui, certo? Estamos na apostila de número 3. Então, começando essa apostila, né, dando continuidade, na verdade, a gente está no módulo 21 e na página 302, tá certo? O que a gente vai ver agora? Olha, a ocupação inicial do ambiente terrestre, tá? Nós vamos estudar as plantas. Então, até agora, a gente viu, né, como que surgiram os primeiros seres vivos, vimos um pouco das características e como que eles vivem nos ambientes aquáticos. Nesse e nos próximos módulos, ok? Nós vamos ver como que se deu a lenta ocupação dos ambientes terrestres, tá? Então, nesse módulo, nós vamos ver o quê? Como que as plantas conseguiram ocupar o ambiente terrestre e depois nós vamos ver os animais. Quais foram os primeiros animais a ocupar o ambiente terrestre, ok? O cenário, como será que era nessa Terra? Então, evidências, né, nos mostram que cerca de 430 milhões de anos atrás, certo? A grande maioria dos seres vivos ocupava só os ambientes aquáticos, certo? Então, oceano, lago, rio. E apenas algumas algas é que conseguiam viver parcialmente no ambiente terrestre. Então, elas viviam em praias e rochas junto ao mar, já porque elas não estavam adaptadas à ausência constante de água. Elas até conseguiam ficar um pouco fora da água, mas frequentemente elas tinham que ser banhadas, né, por água novamente. Então elas tinham que ficar presas às rochas, tá? Então aqui a gente tem algumas algas verdes que estão presas aí num costão rochoso no período de maré baixa, ok? As algas não conseguiam, tá bom, colonizar o ambiente terrestre. Por quê? O que será que acontecia com ela, né? Porque elas acabavam ressecando, né? Elas passavam pelo processo de desidratação. O que é isso? Elas perdiam muita água por evaporação e morriam. Elas ficavam muito secas, certo? Então as algas, elas podiam até ficar um pouquinho fora da água, mas precisava da água para reidratar. Né? Ela não poderia, na verdade, se desidratar em momento algum, senão morre. Né? Perde suas funções, as células não vão funcionar porque estão sem água, ok? A partir de um grupo de algas verdes, como estas que estão sendo mostradas, tá? É que evoluiu um novo grupo de seres vivos. Surgiram quem? As primeiras plantas. E isso só foi possível quando os ancestrais dessas primeiras plantas passaram a ter uma espécie, olha, de capa, tá? Que reduziu a perda de água por evaporação. Como assim uma capa? Uma película protetora. É claro, né, que tem outras características, mas o fato de ter uma capa, de ter uma película protetora que evita a desidratação, já foi um bom começo para conseguir ficar na Terra e não precisar ficar com tanta água, né, em volta, certo? Então, vamos lá agora. Briófitas. O que será que são briófitas? Olha só. Briófitas são as primeiras plantas a sobreviver em ambientes terrestres. Só que ambientes muito próximos dos ambientes aquáticos, tá bom? Então, briófitas são as primeiras plantas que conseguiram ficar na terra, certo? Mas ela ainda depende um pouco, né, de água. Quem são as briófitas? Os musgos, tá bom? Mas também tem as hepáticas. É que musgo é mais conhecido, olha só. Você tem na primeira imagem, né, na imagem A, rochas cobertas por musgos, que quando eles estão todos juntos, parece um tapete verde, né? Um tapete bem aveludado, tá bom? E fica aí em cima de rochas. A imagem B também é uma briófita, certo? Mas é uma briófita chamada hepática, tá? Ela tem 5 centímetros de altura, então essas plantas são pequenininhas, né? E ela se chama hepática porque em grego essa palavra significa fígado, tá bom? E é um tipo de briófita, né? E esse nome é porque o formato dela se parece com o fígado humano, tá bom? E por isso ela se chama hepática. Então são duas plantas aí representantes das briófitas que são pequenas, tá? Então, os musgos são pequenos, não passam de alguns centímetros, tá? 2, 3, 4, 5, tá grande demais até, tá? E elas são encontradas frequentemente em locais com bastante umidade.
podem viver sob troncos de árvores, rochas e no solo, tá bom? Como qualquer outra planta, precisa de água, tá? Precisa de água, precisa de sais minerais para sobreviver. E é claro, é planta, precisa de luz, né? A luz solar para fabricar seu alimento. Por quê? Porque planta faz fotossíntese, certo? Agora, duas características explicam o fato dos musgos viverem perto da água ou viverem em ambientes muito úmidos. Quais serão essas características? Olha aí. A forma como eles obtêm água e sais e o seu modo de reprodução. Então, poderiam viver na terra? Vivem na terra. Ah, pode viver na terra bem longe da água? Não, não pode viver na terra bem longe da água. Tem que viver perto da água, tem que viver em ambientes úmidos. Ah, por quê? Porque a forma como elas obtêm água, tá bom? É específico e o modo de reprodução é dependente da água. Vamos ver como é que é, então? Olha só. A água e os nutrientes minerais, eles são absorvidos por todo o corpo da planta e distribuídos célula a célula. Então, não existe uma parte nessa planta que é responsável por absorver e distribuir para as outras partes. Não. Todas as partes dessa planta absorvem água, são capazes de fazer, né, de ter essa função. Agora, esse tipo de transporte, né, que é célula a célula, limita o crescimento da planta, já que a água só vai conseguir subir até certa altura. Lembra que existe uma coisa chamada gravidade? Não dá para uma planta ser alta, né, demais, levando água célula por célula. Se a água está no solo, imagina até chegar a 20, 30, 40 centímetros. A última célula lá em cima já está seca. Então, essa planta tem que ser pequena. Por quê? O fato da água passar de célula para célula é um processo que não é tão rápido assim. Então, isso faz com que essa plantinha seja pequenina, tá bom? Então, o fato dela ser pequena é por conta do tipo, né, da maneira como essa planta absorve água, certo? E é célula a célula. Uma célula pega, passa para outra, que passa para outra, até levar a hidratação para todas as células. Mas é claro, é um processo que demora um pouco, ok? Isso explica, né? Olha só, o pequeno porte desses vegetais, ok? Agora, olha só como é o ciclo de vida dessa plantinha. Lembra que eu falei que são dois os motivos, né, pelos quais essas plantas precisam ficar perto da água? Primeiro, é o modo como ela absorve a água, e o outro é a reprodução. Então, a reprodução, olha só, também é um fator que limita a presença dos musgos em regiões geralmente úmidas. Por quê? Olha aí, pois as células de reprodução masculinas, que são os gametas masculinos, precisam de água para chegar até a planta feminina. Eles nadam, os gametas masculinos, eles nadam, tá? Então, olha só, depois que as células de reprodução masculina e feminina, e aí nós temos a participação do gameta feminino, né? Quando o gameta masculino e o gameta feminino se unem, ocorre o quê? Fecundação. Uma estrutura cresce na planta feminina e produz em sua cápsula células especiais chamadas esporos, que ao atingirem locais adequados, vão dar origem às plantas masculinas e femininas, tá? Existem, portanto, olha só, duas etapas na produção, na reprodução dos musgos, ok? Temos a etapa dos gametas e nós temos a etapa dos esporos. São duas etapas, certo? Primeiro, a etapa dos gametas. As plantas masculinas produzem gametas masculinos, claro, né? Que na presença de água, eles se deslocam em direção aos gametas femininos, que são produzidos pelas plantas femininas. Depois que se encontram, os gametas, né, vão se fundir, vai ocorrer a fecundação e vai originar uma estrutura que vai produzir esporos. Aí, formou a estrutura que vai produzir esporos? Olha só, a planta vai liberar esporos no solo e a partir desses esporos vão crescer novas plantas, ou feminina ou masculina. E aí o ciclo todo vai recomeçar. Então aqui tem uma imagem, olha só. Você tem aqui embaixo, olha, duas plantinhas.
Uma que é masculina, outra que é feminina. E nos musgos é assim mesmo, viu? Tem a plantinha feminina e tem a plantinha masculina, certo? A masculina vai produzir gametas masculinos. Eles precisam de água para nadar até a feminina. Chegou lá, vai ocorrer a fecundação. Isso, certinho. Fecundou? Você está vendo que lá no outro cantinho está colocando musgo adulto e o símbolo do feminino? Só que cresceu, tá vendo? Um cabinho na ponta, uma estrutura chamada cápsula. Dentro da cápsula tem os esporos, certo? Então, essa estrutura cápsula, ela só vai crescer depois que ocorreu fecundação. Beleza, formou cápsula. Qual a função da cápsula agora? Fazer esporos, fabricar esporos. Esporos agora vão ser liberados, certo? Eles vão ser liberados por essa planta. Os esporos vão ser levados pelo vento, levados pela água para outro local. Vai germinar. Cada um desses esporos, né, vai dar origem a uma nova plantinha e o ciclo vai recomeçar, ok? Então, duas etapas. Em algum momento a planta vai produzir gametas, em outro momento a planta vai produzir esporos, certo? Olha só, chegamos na nossa atividade. Qual é a principal novidade evolutiva das briófitas? E a que processo ela está relacionada? Então, veja aí no texto, né? O que acontece agora com esse vegetal? É uma novidade evolutiva. E, 2, olha a perguntinha, hein? A água é o único fator que limita o crescimento dos musgos? Então, a água, só a água é que vai fazer com que ela seja pequenina? Será? Essa afirmativa está correta? Você vai explicar. Se sim, justifica. Se não, justifica também. Coloca aí a sua opinião, mas procura na apostila, né, informação sobre isso. Você vai resolver também teste, tá certo? Tem um teste aí da página 305. A tarefa de casa, que está na página 306, e é um mapa conceitual, tá? Ótimo, um mapa conceitual ótimo, resumindo todo esse módulo. E aí você consegue estudar, né? Montar todas as informações, organizar, tá bom? E claro, para não ficar de fora, esse módulo tem uma atividade complementar, que é uma tabelinha, certo? Que você vai preencher com as principais características das briófitas, que são as primeiras plantas a conseguir viver na terra, na superfície, né, no solo um pouco mais seco. Mas lembra, elas também são dependentes da água por 2 motivos. Busca lá na apostila e pensa nisso, ok? Então, até a próxima aula. Próxima aula a gente vai continuar falando dessa conquista do ambiente terrestre, mas nós vamos ver quem são os primeiros animais a ficar nessa superfície aí um pouquinho mais seca, tá bom? Até a próxima aula, pessoal!